Olá, meus queridos irmãos e meus diletos ouvintes e fiéis seguidores. É um prazer para mim estar em contato novamente com vocês através deste vídeo. E hoje eu me proponho a ponderar com vocês o tema Amai a verdade e a paz. Está fundamentado lá no livro do profeta Zacarias, capítulo 8, versículo 19. A primeira frase do versículo, que diz assim: amai a verdade e a paz. Infelizmente, meus queridos, vivemos numa era, numa sociedade que despreza a verdade. As pessoas não acreditam na verdade, nem têm interesse de buscarem, de viver a verdade. Cada um constrói a sua própria versão da verdade, de acordo com o seu desejo, a sua intenção, o seu propósito. Infelizmente, estão erradas, porque a verdade, ela tem o seu próprio fundamento. O que é a verdade? Uma pergunta que o próprio Pilatos fez a Jesus. Jesus não respondeu para Pilatos, não foi porque não soubesse dar a resposta, porque o próprio Pilato, acusado pela sua própria consciência, não aguardou a resposta. E assim acontece com muitas pessoas, não conseguem encararem a verdade, porque a verdade dói, a verdade corta, a verdade fere, a verdade, ela se contrapõe ao engano, à mentira, e não pode haver união da mentira com a verdade. O que é a verdade? Nós sabemos que o conceito da verdade vem desafiando a humanidade há séculos. Os filósofos, por exemplo, da antiga Grécia, discutiam a natureza da verdade. Se era algo real, se era algo absoluto, relativo, ou se era ilusório. O que é a verdade para você? Na concepção grega, a verdade é a aletheia, que significa aquilo que está de acordo com Deus, com a Bíblia, aquilo que não é dissimulado, aquilo que não está sujeito ao engano, aquilo que é transparente, aquilo que é claro. Já na concepção hebraica, a verdade é munah, que significa aquilo que é digno de confiança, aquilo que traz a paz, aquilo que promove o equilíbrio. Isso é um breve conceito de verdade na nossa introdução. Eu queria mostrar nesse segundo tópico os paradigmas da verdade. São 4 os paradigmas da verdade. Primeiro paradigma da verdade, antes de vermos o que é um paradigma da verdade, gostaria de dar um breve conceito de paradigma. Paradigma é o padrão, é o modelo, é o protótipo, é a base fundamental ou embasamento de um argumento. Quando nós falamos de paradigmas da verdade, estamos falando aquele padrão, aquele modelo, aquele protótipo, aquela base fundamental ou embasamento daquilo que é essencialmente verdadeiro, que é real. Esse é o paradigma da verdade. E vamos ver os 4 paradigmas da verdade que defendemos, da verdade que temos em mente aqui. O primeiro paradigma da verdade é Deus. Deus é essencialmente o embasamento da verdade. Lá em Deuteronômio 32, versículo 4, a Bíblia nos diz: Ele, falando de Deus, é a rocha cuja obra é perfeita, e todos os seus caminhos são justos. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Deus é o primeiro embasamento da verdade que nós defendemos.
O segundo paradigma da verdade é Jesus Cristo. Jesus é o embasamento da verdade. Em duas referências bem claras, nós podemos mostrar isso. Lá em João 14,6, o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. E lá em João 8,12, ele também disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas. Treva é pecado, é engano, é dúvida, é mentira. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, eu dou a luz, eu sou a luz para guiar os seus caminhos, guiar a sua vida. O terceiro paradigma da verdade é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o embasamento da verdade. Jesus, antes de ser assunto ao céu, após a ressurreição, ele disse que não nos deixaria órfãos, mas que enviaria um Consolador. Lá em João 14, versículo 6, Jesus diz: eu não vos deixarei órfãos, mas enviarei um Consolador, o Espírito Santo da verdade, o qual virá da parte do Pai. O Espírito Santo é o paradigma que embasa a verdade. O Espírito Santo é o único capaz de iluminar a mente humana para entender as coisas de Deus, para compreender a essência da verdade. O quarto paradigma da verdade é as Escrituras Sagradas. A Bíblia é o paradigma, ou seja, o embasamento da verdade. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, a própria Bíblia diz que ela é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão e para a educação na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Lá no Salmo 18, versículo 30, ainda diz assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, e é escudo para todo aquele que nele confia. No Salmo 119, 160, ainda temos a seguinte declaração: a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Juízo, a forma de Deus julgar, a forma de Deus escolher. A verdade de Deus, o juízo de Deus, os preceitos de Deus são fundamentais no conceito de verdade. Nosso terceiro tópico é o seguinte: o poder essencial da verdade. A verdade, ela tem um poder extraordinário. A verdade, ela tem um poder transcendente. Ela ultrapassa todo e qualquer limite. A verdade sempre vence o engano. A Bíblia é a balança entre a verdade e o engano, entre a verdade e a mentira. A verdade transcende, como nós falamos, ao tempo, a toda e qualquer sabedoria ou entendimento ou conhecimento humano. Ela é transcendente porque ela é de Deus, ela é sobrenatural. Ela está fundamentada nos paradigmas que acabamos de mostrar: Deus, Jesus, o Espírito Santo e a Bíblia Sagrada. A verdade é maior que tudo na vida. E nada resistirá à verdade. Nada prevalecerá contra a verdade. Nada prevalecerá contra a verdade. A verdade é o maior de tudo. A verdade sempre suplantará a mentira e o engano. Inclusive, tem um ditado popular que todos nós conhecemos: a mentira tem perna curta. Em outras palavras, o engano, a inverdade, a mentira só existe enquanto a verdade não chega. A verdade suplanta, a verdade supera, ela destrói qualquer engano, qualquer mentira. A verdade sempre suplantará a mentira. Deus quer mudar a minha vida, a tua vida. Deus quer abençoar essa sociedade. Deus quer abençoar a humanidade, mas através da verdade. Sem verdade não há salvação. Sem verdade não há perdão. Sem verdade não há correção. Sem verdade não há educação. Sem verdade não se chega a Deus.
Amai a verdade e a paz. Eu quero mostrar no nosso quarto tópico que a verdade, versículos bíblicos que exaltam a verdade, que a verdade é exaltada na Bíblia. Versículos bíblicos que exaltam a verdade. Lá no Salmo 43, primeira referência, Salmo 43, versículo 3. Envia a tua luz e a tua verdade. Elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte. Que verdade linda. Glória a Deus por isso. Somente a verdade nos conduzirá a Deus. O nosso segunda referência aqui é em 3 João 1 e 4. João falando, aí ele diz assim: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir ou saber que os meus filhos andam na verdade. No Salmo 25 e versículo 5, diz assim: guia-me na tua verdade, ó Deus, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Somente a verdade ensina sobre a salvação de Deus. Não vá na ilusão de mentira, de mensagem mentirosa, de profecias mentirosas. A Bíblia é o único livro que nos instrui, que nos orienta a respeito de Deus, a respeito da salvação, a respeito do pecado, a respeito do perdão, a respeito da vida eterna, a respeito da condenação eterna. Procure amar a Bíblia. Lá no Salmo 119 e 30, Salmo 119 e 30 diz assim: escolhi o caminho da verdade e me propus seguir os teus juízos. Que Deus o faça de mim e você, pessoas que têm desejo de buscar a verdade, de seguir a verdade, de obedecer a verdade. Lá em Zacarias 8,16 ainda diz: falai a verdade cada um com o seu próximo. É uma ordenança de Deus para o nosso bem. A Bíblia diz que a mentira será desmascarada, e a Bíblia diz que o céu não entra mentiroso. Todo mentiroso, a Bíblia diz que ficará de fora da eternidade. E lá em João 8,32 diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente a verdade fundamentada em Deus, somente a verdade fundamentada na palavra, somente a verdade fundamentada no Espírito Santo, fundamentada em Jesus, é capaz de extrair, de tirar da nossa vida toda dúvida, todo engano, toda mentira. Nos liberta verdadeiramente e faz de cada um de nós cidadãos dignos de sermos instrumento de Deus. Amai a verdade e a paz. Aqui nós temos um imperativo divino, como eu já falei no início. Deus nos ordena amar a verdade e amar a paz. Verdade, eu creio que já entendemos o que é a verdade. A verdade é tudo aquilo que é contrário ao engano. Verdade é tudo aquilo que é contrário à mentira. Verdade é tudo aquilo que é contrário à pacatrua, à fábula. É tudo aquilo que é contrário à ficção. A verdade é algo essencialmente justo. Aquilo que é essencialmente correto, aquilo que é essencialmente bom e construtivo, positivo, aquilo que é puro, aquilo que é certo, aquilo que é legítimo, isso é verdade. Aquilo que é lícito, fundamentado em seus próprios paradigmas, como nós já mostramos no início. Deus, Jesus, o Espírito Santo e o livro sagrado, a Bíblia. Amar a verdade. Qual o benefício para quem ama a verdade? Há um grande benefício. Quem ama a verdade, amar a verdade, quem ama a verdade, vê a vida como de fato ela é e se apropria das bênçãos de Deus. Quando se ama a verdade e a paz, a nossa conduta se torna semelhante à conduta de Cristo. Não estou falando igual. Semelhante não é igual, é ser parecido. Quem ama a verdade e a paz, age como Jesus agiu. Quem ama a verdade e a paz, anda como Jesus andou. Quem ama a verdade e a paz, se apega
aquilo que Jesus se apegou, e ele diz que quem me segue não anda em trevas, pelo contrário, terá luz para guiar a sua vida. Quem ama a verdade produz as virtudes que Cristo produziu. Quem ama a verdade mostra para a humanidade caráter semelhante ao caráter de Jesus. Amai a verdade e a paz. Eu quero concluir com as seguintes colocações. Lá em Oséias capítulo 4, versículo 1, o Senhor diz assim, a Bíblia diz assim: o Senhor tem uma contenda contra os habitantes da terra, porque não há verdade na terra, não há benignidade, não há conhecimento de Deus. O que prevalece na terra é o mentira, é o perjurar, é o roubar, é o arrombamento, é a corrupção. O que prevalece? Deus tem uma contenda contra os habitantes da terra. E a Bíblia ainda diz lá em Filipenses 4, 8 e 9: portanto, tudo que for verdadeiro, ame. Tudo que for honesto, ame. Tudo que for justo, ame. Tudo que for puro, ame. Tudo que for amável, ame. E tudo que for de boa fama, ame. E seja isso que ocupe o vosso coração, e o Deus da paz estará convosco. Quem ama a verdade, quem ama a paz, está no caminho certo. Não está andando na contramão de Deus, está andando na mão de Deus. E será bem-sucedido. Ele terá uma vida bem-sucedida, abençoada. Ele vai contemplar milagres, vitória e sucesso. A Bíblia diz que ele vai descansar em paz. Portanto, meus amados e queridos ouvintes, procure ser um instrumento da verdade. Procure ser um instrumento da paz. Deixe Deus usar a sua vida como instrumento da verdade, como instrumento da paz. E assim tu serás bem-sucedido. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações de Espírito Santo, seja com a tua vida, com a tua família, hoje e para sempre. Amém e amém.